Judas, o nome evoca traição, a imagem de um beijo que selou o destino de Jesus. Mas quem era realmente este homem? E o que o levou a cometer o ato mais infame da história? Vamos mergulhar fundo na complexa figura de Judas, para além da imagem simplista do traidor. Primeiro, é essencial lembrar que Judas não era um estranho. Ele era um dos 12 apóstolos, escolhido por Jesus. Ele caminhou com o Mestre, ouviu seus ensinamentos, testemunhou seus milagres. Mais do que isso, ele era o tesoureiro do grupo, uma posição de confiança. Isso torna sua traição ainda mais chocante e intrigante. Como alguém tão próximo pôde se voltar contra seu líder? A explicação mais famosa é, sem dúvida, a financeira. O Evangelho de João descreve Judas como alguém que costumava tirar dinheiro da bolsa do grupo. E claro, temos as infames 30 moedas de prata. Este valor, segundo a lei da época, era o preço de compensação pela morte de um escravo. Pense nisso, não era uma fortuna. As 30 moedas de prata são menos sobre a quantia e mais sobre o simbolismo. Elas representam a profunda desvalorização, a redução de Jesus, o Messias, ao preço de um bem descartável. Para Judas, motivado pela ganância, o valor de Jesus havia se tornado puramente material. Mas será que foi apenas por dinheiro? Muitos estudiosos acreditam que as motivações de Judas eram bem mais profundas, começando por uma profunda desilusão política. Naquela época, a Judéia estava sob o domínio brutal do Império Romano. O povo ansiava por um Messias libertador, um rei guerreiro como Davi, que expulsaria os invasores e restauraria a soberania de Israel. É muito provável que Judas, como muitos outros, visse em Jesus esse potencial. Ele viu os milagres, sentiu o poder em suas palavras e acreditou que estava seguindo o futuro rei de Israel. Imagine a confusão e a frustração de Judas ao ouvir Jesus falar sobre amar os inimigos, dar a outra face e que seu reino não é deste mundo. Cada sermão que não incitava à rebelião, cada ato de compaixão em vez de conquista militar, pode ter sido uma nova decepção. Talvez Judas em sua mente não estivesse traindo Jesus, mas sim forçando sua mão. Ele poderia ter pensado: se eu criar uma crise, se eu o entregar às autoridades, Jesus finalmente será obrigado a revelar seu verdadeiro poder, a convocar legiões de anjos e iniciar a revolução que todos esperamos. Nessa visão, a traição não era um fim, mas um meio desesperado para um fim que ele considerava justo. Era uma aposta política que deu terrivelmente errado. Além do dinheiro e da política, não podemos ignorar a dimensão espiritual e psicológica. Os evangelhos são claros ao mencionar que Satanás entrou em Judas. Esta não é apenas uma forma de tirar a responsabilidade de Judas, mas de reconhecer que forças do mal podem influenciar as fraquezas humanas, a ganância, a decepção, o orgulho ferido. Todos esses sentimentos podem ter aberto uma porta para uma influência espiritual negativa que o empurrou para o abismo. Pense também no isolamento de Judas. Enquanto os outros apóstolos, mesmo com suas dúvidas, pareciam unidos, Judas é frequentemente retratado como uma figura à parte. Ele questionava, ele se afastava. Esse isolamento pode ter alimentado seu ressentimento e o tornado mais vulnerável. Quando nos sentimos sozinhos e incompreendidos, é mais fácil tomar decisões drásticas e erradas. O remorso profundo que ele sentiu depois, a ponto de devolver o dinheiro e tirar a própria vida, mostra que ele não era um monstro frio e calculista. Ele era um homem atormentado, que percebeu tarde demais a magnitude de seu erro. No final, a história de Judas
é uma confluência de fatores: a ganância pelas 30 moedas, a amarga decepção de um sonho político desfeito e uma vulnerabilidade espiritual e psicológica que o deixou aberto a influências destrutivas. Não há uma única resposta simples. E aqui chegamos ao ponto mais misterioso: o papel de Judas no plano divino. A crucificação e a ressurreição são o centro da fé cristã, o ato de redenção da humanidade. E, para que isso acontecesse, Jesus precisava ser entregue. As Escrituras profetizavam que ele seria traído por um amigo. Será que Judas foi apenas uma peça inevitável, um roteiro cósmico já escrito? A teologia debate isso há séculos. A ideia do livre-arbítrio versus o destino divino encontra aqui seu exemplo mais dramático. Judas fez uma escolha livre pela qual foi responsável, mas essa escolha, de alguma forma, serviu a um propósito maior que ele jamais poderia ter compreendido. A história de Judas Iscariotes nos força a olhar para as sombras da natureza humana. Ela nos alerta sobre como a ganância, a decepção e o orgulho podem nos corromper e nos deixa com uma pergunta desconfortável: sob as circunstâncias certas, com as pressões certas, quão diferentes seríamos nós? A história dele não é apenas sobre uma traição antiga, é um espelho para as nossas próprias lutas internas, entre fé e dúvida, lealdade e interesse próprio. Obrigado por assistir e por mergulhar conosco neste tema tão profundo. Se você gostou desta análise, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Deixe nos comentários o que você pensa sobre as motivações de Judas. Até a próxima!